Voltando então com o Conversa de Peso de hoje, o grande João Paulo Fontoura. Olha que satisfação em recebê-lo aqui no Conversa de Peso, como assessor de imprensa do Grêmio, que maravilha, hein? O João Paulo contou um pouquinho da sua vida pessoal, né? da infância, juventude, como é que surgiu aí a paixão. Claro, a paixão pelo Grêmio veio ao natural, mas a paixão pelo jornalismo também, essa experiência, a primeira experiência na Band. E aí, depois da Band, tu sai da Band e vai pra Gaúcha? Eu tive que sair, não diretamente, Claro. assim, teve uns 2 meses de um hiato ali. Eu tive que sair nem queria ter saído na época, porque foi durante as Olimpíadas, no início das Olimpíadas de Pequim, que a Bandeirantes tinha uma mobilização de muita gente, porque foi num período, num horário... Exato, sim. Era o pessoal 12 trabalhando horas de diferença. Exatamente. Então, tinha uma força-tarefa, assim, de muita gente trabalhando de madrugada e eu queria ter feito parte daquilo, não consegui sair. Aí fiquei uns 2 meses desempregado e aí foi o Luciano Périco, que na época apresentava o Lucianinho. Apresentava Muitas vezes eu fui chamado de Lucianinho nos estádios. O Lucianinho apresentava um programa diário à noite na rádio e achava que eu podia dar uma ajuda para ele na produção. E aí, claro, nesse tempo de Bandeirantes a gente conhece os colegas de trabalho, né? Aí o Lucianinho conseguiu que eu fosse para a rádio, também não como contratado, fui como freelancer e fiquei pouco menos de 1 ano na Rádio Gaúcha. Na Gaúcha, né? Aí como produtor e repórter também. Sim. Trabalhando à noite, no programa do... Depois, entra em função dessa vaga, né, já tu conhece bem. Depois que entra, soldado no quartel, exatamente. Serviço, né? Não, aí fiz tudo lá. Fica das 6 da manhã à meia-noite. Exato. Mais ou menos isso. E qual foi o tempo de Gaúcha? 1 ano? Deu 9, 10 meses. Eu saí. Aí da Gaúcha eu saí, realmente. Sim. Fui saído, né? E aí, saído é muito bom. Fui saído da Gaúcha e aí sim, graças a Deus consegui ir para um lugar que é o que eu gostaria de fazer. Eu estava comentando contigo fora do ar. Eu tinha muita vontade de trabalhar em mídia impressa e o Correio do Povo, em outubro de 2009, estava abrindo um caderno de esportes na segunda-feira. O Correio circula com aquelas 2, 3 páginas ligadas ao esporte, né? E estava naquela época com a ideia de ter um caderno de esportes, pelo menos na segunda-feira, com 8 páginas, se não me falha a memória. Isso com a equipe que eles tinham, que o Correio tinha, na opinião deles, né? Era insuficiente. Acabava precisando de mais pessoas. Mais um repórter. Aí o Carlos Correia e o Fabrício Falkowski também me chamaram para lá, eu sou grato aos dois também. Entrei para o Correio do Povo e ali fiquei também 1 ano e pouquinho, até dezembro de 2010, quando o Vitor Rodrigues, que na época era o assessor de imprensa do Grêmio e também meu contemporâneo da faculdade, me fez o convite para ir para o Grêmio, onde eu estou até hoje. E aí começa a história daquele menino que era apaixonado, que vibrava, chorava com o Grêmio, se emocionava como torcedor, vai viver o dia a dia de um dos maiores clubes do Brasil e do planeta. Como é que foi para ti, justamente, o Vitor Rodrigues fazer esse convite? Num primeiro momento vocês atuaram durante um período os dois juntos, bastante né? Tempo, 3 anos. 3 anos. Como é que foi para ti começar lá em 2010, final de 2010, a vivenciar esse dia a dia, os bastidores do Grêmio e conseguir, de certa forma, porque, poxa, eu fui assessor de imprensa no Aimoré, claro que a gente sabe que existe uma diferença de dimensões, mas de qualquer forma a gente sabe que em algum momento tem que separar o lado torcedor, a paixão do profissional. Como é que foi para ti nesse início? Claro, hoje eu creio que seja mais tranquilo, mas nesse início para ti, como é que foi deixar um pouquinho a paixão de lado e aí vivenciar esse dia a dia? A paixão sempre ficou de lado. Lógico. Eu, pelo menos. Tu conseguiu já desde o início separar isso? Eu costumo dizer que quem tem que achar isso são as pessoas que nos ouvem. Claro. Né? Mas tu estás perguntando a mim, eu estou te respondendo. Eu sempre procuro deixar, mesmo estando no Grêmio, principalmente estando no Grêmio. Né? Foi traumático. Eu no Aimoré não consegui, eu sou honesto. Foi traumático, Jairo, porque a gente tem no Rio Grande do Sul uma dicotomia grande, né? E isso leva para... Essa dualidade é complicada. E o público é bem intenso em relação à paixão clubística que você está perguntando, né? Então, sair de 3, 4 veículos que eu tinha trabalhado para ir no outro dia fardado de Grêmio. Exatamente. Eu me sentia mal em relação aos colegas, sabe? Mas depois passou. Claro. Depois passou, né? Vai aceitando. Mas o início foi, para mim, foi traumático nesse sentido, né? Olha só. Mas depois passa,
A gente vai porque internamente vai na JP a gente trabalha com os colegas de empresa, a gente acaba sabendo todo mundo, exato, todos têm um exato. seu clube Mas de a outra coração. coisa é tu estar com a roupa do clube, né? Exatamente. A outra coisa Eu é estar com a roupa do acredito clube, né? E aí, essa tua chegada no Grêmio, começar a conhecer os bastidores, como é que foi pra ti essa experiência? Não vou dizer traumático, né? Mas também É muito diferente, né? Extremamente Tu diferente. tá do outro lado do balcão, né? Exato. É extremamente diferente, né? A curiosidade também, não posso te negar que me moveu a aceitar o convite, Claro. né? Porque a gente é repórter, né? Aí no outro dia tu tá lá dentro, tu tem acesso a tudo, ao como funciona, como as coisas vão chegar para o público, né? Ou para a imprensa. Até 2 dias atrás eu era da imprensa. Eu só tinha acesso àquilo, ou às fontes e tal, Claro. mas uma coisa está enxergando lá dentro as coisas acontecerem, né? E é um aprendizado enorme, trabalhar em vestiário de futebol Hoje, claro que tu tira de letra isso, mas lá no início, aquele pessoal que tinha sido teu colega, né, em Band, Gaúcho, enfim, né, no Correio do Povo, tinha esse negócio, pô, o JP, libera uma informação, me consegue uma informação de primeira mão. Não, porque o pessoal primeiro as pessoas me também conheciam pessoalmente também, claro, né? sabia o teu perfil. E outra, isso pode acontecer mais por pessoal que não tá preparado para estar em algum veículo. Isso é a minoria, né? A grande maioria sabe qual é a função de um assessor de imprensa e não mistura as coisas. Lógico, né? que bom. Eu faço elogios aos colegas, né? Exato. Nunca passei por isso, nunca. E aí, em dezembro de 2010 tu começa, até 2013 tu e o Vitor Rodrigues que ficam juntos. Como é que era esse trabalho, vocês dois juntos? Hein? Era uma loucura, cara, porque a demanda é enorme. Foi justamente por isso que o Vitor fez o convite para mim, né? Porque ele na época já se sentia sobrecarregado, né? E aí era uma relação boa de trabalho e um completava o outro, assim. Na verdade, não tem como um fazer um trabalho e o outro não fazer. Os dois fazem o mesmo trabalho, né? A questão é que, por exemplo, uma viagem, quem não viaja fica dando uma retaguarda, né? Para quem viaja, né? Tá perguntando quando nós éramos em 2, né? O cara que está numa viagem não está tão por dentro das coisas que estão acontecendo aqui. Do que né? da notícia que está chegando aqui. Isso, como a repercussão. Por exemplo, conta muito pra gente, a assessoria, a repercussão das coisas. Né? E às vezes tu está dentro de um vestiário no Morumbi, preocupado com o que está acontecendo dentro do vestiário, mas tem muita coisa, talvez mais importante, acontecendo fora. E se tu tem uma outra pessoa para te abastecer, Jário falou isso na rádio, fulano falou não sei o quê, não foi pênalti. Isso é fundamental para o cara que está lá. Uma rádio está dando que foi, outra que não foi, a TV diz que foi. Isso para o assessor estar ali dentro tem uma importância enorme. Então, para poder passar essa informação. E aí, e o mais importante é que 2 cabeças pensam melhor que uma. Sem dúvida. Né? Às vezes eu pensava uma coisa, ele pensava outra. Sim, até chegar num consenso. Exato, né? Sempre quanto mais gente tem para trabalhar, melhor. Em 2013 o Vitor sai do Grêmio direto para o Flamengo, né? Direto para o Flamengo. E aí tu continua tocando assessoria de imprensa sozinho. Mas agora eu lembrei que eu queria te perguntar. É nesse período que o Vitor Rodrigues surge o apelido Sombra? Hein? Não, acho que é logo que eu chego. Porque por coincidência, eu entrei no Grêmio em dezembro de 2010, o técnico era o Renato. Sim, exatamente. Então, eu cobria... o Renato faz uma campanha de recuperação, Isso. E que eu cobria essa campanha como repórter do Correio do Povo. Sim. Eu cobria Grêmio já na época. Então, eu já conhecia o Renato como repórter, o Renato técnico do Grêmio. Quando eu entrei no clube, o técnico em 2011 também era o Renato. Sim, ele fica até a metade. Né? Até a metade. Então, eu aos poucos fui me aproximando do Renato, e o Renato é um cara brincalhão e tal. Foi daquela época o apelido Sombra. Era a sombra do Vitor, né? Depois de 2013 o Renato volta, estamos de novo, eu e o Vitor no clube. O apelido pegou até hoje. Como o vestiário vai trocando, são 2 ou 3 que me chamam. Para o telespectador saber, né? O Renato, às vezes, na coletiva brincou Sombra, pede alguma coisa, assim. Foi por isso que pintou esse apelido. E aí, de 2013 para cá, tu toca sozinho a assessoria. Claro, tem toda uma equipe, enfim. Sim, a parte institucional tem lá. Exato, mas e como é que tem sido para ti? Poxa, como assessor de imprensa, daí, né, de forma única, no caso, à frente da assessoria do futebol,
de um dos clubes, poxa, que, como eu disse, não é só um dos maiores do Brasil, mas um dos maiores do mundo, que eu acredito que aquele período ali que o Grêmio não conquistava títulos, isso acaba também internamente pesando para vocês, e até chegar esse momento, final do ano passado, a conquista da Copa do Brasil. Ambiente é tudo no futebol, Jair. Hoje eu acho isso, né? Como repórter, talvez por não conhecer o ambiente, Claro. não dava tanta importância para o ambiente, talvez por não ter acesso a ele. Claro que o ambiente pós-Copa do Brasil é melhor. Lógico. Né? Mas também dura pouco. Né? Futebol, Tu sabe que tem uma piada, entre aspas, que a conquista e o título, a festa dura um dia, né? No segundo já tem que voltar a trabalhar. Ainda mais quando o título é no final do ano, tu entra em férias É verdade, quando volta já acabou. Começa tudo de novo. Mas o fato de ser sozinho, como eu te disse na resposta, algumas respostas anteriores ali, se em 2010 o Vitor já sinalizava com uma demanda grande, imagina como está agora, a demanda é grande, né? Eu toco sozinho lá no clube, então isso tem um desgaste, né? E tem um risco, eu acho que tem um risco maior porque as decisões ligadas à assessoria são tomadas por mim. E a gente erra todos os dias. É normal, né? Erra todos os dias. Então, né? Nem sempre os erros chegam para vocês da imprensa. O lado bom e ruim cai sobre ti, né? Quando é coisa boa do lado, exato. Lógico. Os elogios acabam vindo, mas as críticas também, Lógico. né? As decisões eu tomo todos os dias. Claro que discute com outras pessoas próximas ali, eu tenho com quem me abastecer no vestiário, mas as decisões, quem tem que pensar jornalismo lá dentro sou eu. Né? Essa é a tua função. É a minha obrigação. Exatamente, tua obrigação, tem razão. E aí, até há poucos dias, acho que eu comentei contigo isso e tu me deu uma resposta que eu achei interessante. Sobre a questão da conquista da Copa do Brasil, tu disse que quando todo mundo estava comemorando, vivendo aquele momento, depois de 15 anos, né, com todo aquele envolvimento emocional que teve, a carga emocional que teve, a questão da Chapecoense, da tragédia da Chapecoense, enfim, Grêmio campeão, a Arena, no primeiro título da história da Arena, tu estava trabalhando, praticamente não pôde comemorar naquele momento. Como é que também, nesse momento, né, com todo esse envolvimento emocional, conseguir separar isso e focar no profissional? Acho que a gente tem que fazer isso, né Jair? Faz isso meio automático, né? Tem que fazer. A nossa função, ela é uma função diferente das funções de campo do vestiário. Preparador físico, auxiliar, o fisioterapeuta. Os caras estão lá, é a hora de extravasar e tem todo o direito de extravasar. Né? Assim como a gente também extravasa. Não pensa que eu não fiquei aliviado e não comemorei. Né? Mas comemorei do meu jeito. Tu tá na história do clube, mas eu prefiro comemorar com meu pai quando chegar em casa, né? Com a minha família. Na hora ali, o que eu te falei é a verdade. Eu estava quando terminou o jogo, terminou a festa, tu não estavas na coletiva do campeonato? Não tinha alguém conduzindo a coletiva? Exatamente. Nós estávamos, assim como tu estava trabalhando, eu também estava. Exatamente. Vale para o título e vale para o jogo, vai ter domingo agora. Terminou o jogo, a gente, pelo menos para o grande público, é a hora que a gente começa a trabalhar. Na verdade, um jogo às 9h45, imagina uma final, a gente está com a cabeça funcionando desde de manhã. Mas o grosso, botar a mão na massa, como a gente diz, é quando termina. No caso de um título, na hora que vai começar a festa, eu começo a trabalhar. Então, a gente já está encaminhando o encerramento, JP. Mas tu já imaginou o João Paulo Fontoura campeão da América? Isso tem que ser o Grêmio, né? Claro. Ainda falta bastante. Eu não tenho essa vaidade pessoal. Que estava na... Sim, né? Eu sou gremista, não tem por que esconder isso, né? Torço muito, mas tem muito caminho para... É verdade, né? Tem Barcelona de Guayaquil. Muitos diziam a Copa do Brasil está tão perto e deu um revés aí, né? Exato, né? A gente torce primeiro porque eu torço pro Grêmio, por óbvio, né? Mas pro dia a dia de trabalho, as vitórias, quanto mais elas virem, melhor pro nosso dia a dia de trabalho. Sem dúvida nenhuma. A convivência hoje, agora falando desse momento atual rapidinho, esse grupo que tu está conduzindo à frente da assessoria de imprensa, trabalhar com os jogadores, o próprio Renato, enfim, é um grupo que aparentemente é tranquilo, pelo menos é o que sai para fora, assim, né? Não te dá grandes problemas de tu ter que, não, peraí, vamos ter que abafar isso ou aquilo, né? Legal a tua pergunta. Pelo menos é o que tu possa falar. Não tem problema nenhum.
Eu tenho tido sorte, cara, porque esse grupo do Grêmio é um grupo que tu acompanha como repórter, ele está sendo construído, foi construído há 3 anos, digamos assim, né? Pelo menos a base dele, a partir de 2015. O grupo de convívio é espetacular. E isso se reflete no meu trabalho, porque o meu trabalho é dependente também disso, né? Quanto mais problemas desses que tu está imaginando na tua pergunta aí, que eu estou imaginando na tua pergunta, quanto mais desses tiverem, mais problemas eu tenho. Não, porque em algum momento... E eu não estou falando de resultado. É normal isso, né? Às vezes nem é nada tão tem jogador absurdo, que é difícil mas tem de que lidar, depurar isso, exato. aquilo. E é o que passa por fora, parece que esse grupo do Grêmio é tranquilo em relação a isso. E aí daqui a pouco vem um jogador que tem problemas, lógico, né? Em vários aspectos, mas a tua pergunta é sobre assessoria. E ver que o ambiente é extremamente salutar em relação à assessoria, é mais fácil ele se adaptar do que se ele for maioria. Já peguei outros grupos que o número de jogadores com problema é grande. E aí dá problema no grupo, estoura em todas as áreas, né? Mas a tua pergunta é sobre a minha. Sim. Então hoje eu tenho um leque, graças a Deus, grande de jogadores de que eu tenho ótimo relacionamento, para não dizer com todos, tenho ótimo relacionamento. E acho que relacionamento é importantíssimo porque é em função da construção de um bom relacionamento que eu consigo sucesso no meu trabalho que vocês enxergam. Sem dúvida. Para a gente encerrar mesmo, a oficina de assessoria de imprensa que vamos ter aí no início do mês de novembro. Obrigado pela oportunidade, Jair. Eu estou com a ideia de fazer uma oficina de assessoria de imprensa, né? Evidente para falar bastante de Grêmio, mas para falar sobre jornalismo e assessoria de imprensa, dia 4 de novembro, quero deixar o convite aqui para o pessoal. É um sábado à tarde, né, no Vidal Café, lá no bairro Auxiliador, em Porto Alegre. As inscrições pelo e-mail jpfontoura@hotmail.com. JP? J do Jobim, lá do início da entrevista. Fontoura@hotmail.com. jpfontoura@hotmail.com. Obrigado pela oportunidade. O valor da inscrição é R$200. R$200. O pessoal... É para estudantes, para jornalistas e para o público geral. O público em geral que tem curiosidade de saber o que é um pouco do vestiário, né? A gente está lá para contar algumas coisas. Tá certo. Pô, JP, que satisfação. Satisfação foi obrigado minha, por aceitar o convite. Felicidade na tua cirurgia aí. Não, valeu, obrigado. O pessoal tá torcendo. Daqui uns dias eu vou estar fininho assim, que nem tu. Eu vou jogar bola lá com vocês. Tá certo então. Hoje tivemos uma conversa de peso com o grande João Paulo Fontoura, assessor de imprensa do Grêmio. O homem, olha, campeão da Copa do Brasil e promete que vai vir o Tri da América. E aqui no ar ele diz que não, mas é lógico que esse coração deve estar batendo forte. Certo? Voltamos no próximo programa para Funny Finis. Grande abraço a todos.